Oi gente, tudo bom? Eu sou a Maísa, essa aqui é a minha prima Alice, ela é psicóloga. Ela já gravou um vídeo aqui comigo, volta aí que você vai encontrar. Na verdade eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Nós fizemos uma introdução falando sobre crenças e no vídeo de hoje nós vamos falar, dando sequência no último vídeo, sobre 3 crenças. Fala aí pra gente, Lisa, as 3 crenças que acabam, assim, afetando muito a nossa vida. Ela disse que tem 18, gente, não sabia. Tem 18 crenças e hoje nós vamos resumir aqui falando sobre 3 pra vocês. Quais são elas, Lisa? A gente vai falar sobre o autossacrifício, a busca por aprovação e o fracasso. Onde começamos, meu Deus? Podemos falar um pouquinho sobre o autossacrifício? Sim, sim. O autossacrifício é a dificuldade em dizer não. Eu estou sempre me sacrificando pelo outro, fazendo pelo outro, cedendo, né? Aquela pessoa que todo mundo pede favor e ela não consegue. Ela só fala assim, eu já fui assim. Eu sei que essa pessoa, eu sou ela. Não mais, graças a Deus, mas eu já fui muito assim. O pensamento é que eu preciso fazer o favor, eu preciso ceder, eu preciso me sacrificar. Sim. Muitas vezes a pessoa tem algo pra fazer por ela, não tem tempo, mas faz pelo outro. Porque se eu não fizer, há um risco de eu ser rejeitado. Então eu entendo que eu preciso fazer para agradar o outro, Sim, né? É verdade. Eu sei bem o que é isso. Mas Gente, isso traz muito prejuízo, né? muito, muito. Gente, eu já fui muito assim. Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre dizer não. E eu já sofri muito com isso. Muito, muito. Às vezes de me entupir de tarefas, precisando fazer as minhas coisas e ter aquela dificuldade de dizer não. E assim, as pessoas, elas sabem que você tem essa dificuldade. Elas sabem que você vai pedir e ela vai te atender ali, ela vai dizer sempre sim. Então, foi muito difícil esse processo na minha vida, mas eu consegui vencer isso, de dizer não, de priorizar a minha casa, a minha família, me priorizar. Eu fui aprendendo dicas, né? Eu fui olhando dicas de como dizer não. Mas depois que você rompe, que você vence, é maravilhoso. Porque é muito difícil para essas pessoas dizerem não, porque se sentem culpadas quando Isso, dizem. vem um sentimento de culpa. De culpa, porque eu poderia fazer, eu preciso fazer. Olha, se eu tivesse encaixado. Isso. E tá um pouco ligado também com essa crença de busca de aprovação. Com certeza. Elas caminham juntas, sabe? A busca por aprovação, essa necessidade de ser aprovado pelo outro. Sim. Então, muitas vezes, o que tá por trás da crença de busca de aprovação? Eu mudo até quem eu sou, eu não tenho identidade própria porque eu estou sempre me moldando para agradar o outro. Sim. Com medo também da rejeição, de ser desaprovada. Então, fulano fala, eu gosto disso, você finge que gosta também pra agradar aquela pessoa e pra se sentir pertencente àquele meio. E aí a gente volta pras raízes da infância, que muitas vezes foram crianças que se não fizesse tudo que os pais mandassem, se sentiam rejeitadas, os pais brigavam, denegriam a imagem. Mas você é ruim mesmo, viu? Por que você não faz isso pra mim? Os meus pais só vão me amar se eu fizer tudo da forma com que eles querem, só vão me amar se eu for desse jeito, dessa personalidade. Quantos pais, assim, às vezes vê um defeito ou outro no filho, gente, isso existe, e querer corrigir, mas é o jeitinho dele ser. Então fica corrigindo a criança o tempo todo, mas você é estovado, mas você é assim, mas você é assado. E não elogia o potencial daquela criança. Então ela entende que ela precisa se moldar ao mundo, ela não pode ser quem ela é. Verdade. E Lisa falando isso, tudo isso, gente, passa um filme pela minha cabeça, porque eu tive muito isso na minha infância. Claro que eu não vou expor aqui as pessoas, as situações, mas eu vivi um pouco de cada coisa, um pouquinho de tudo que ela foi falando aqui. Eu vivi na minha infância, eu me lembro na escola, por exemplo, eu queria muito ser aceita, então eu via as meninas, o modo como elas se vestiam, isso me trouxe um sentimento de competitividade muito grande, comparação muito grande. Por isso que eu falo, a gente não pode, a gente tem que olhar para os nossos pais e entender também como foi a criação deles. Sim, né? O entender as nossas crenças, o entender as nossas raízes, não é para trazer culpa sobre
entre os nossos pais. Ao contrário, é pra gente liberar perdão por aquilo que nos feriu. Entendendo que os nossos pais têm as limitações deles, as feridas e as crenças deles. E eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito com o conhecimento que eles tinham no momento. É verdade. Então, uma das coisas mais importantes é essa liberação de perdão para os nossos pais e para as pessoas que estavam à nossa volta, porque muitas vezes isso não é feito na maldade, é a falta de conhecimento mesmo. É verdade. Então, depois que eu entendi, entrei nessa busca em me conhecer, o autoconhecimento, eu consegui identificar, perdoar, sabe? Eu me abri de verdade. Hoje eu fui totalmente curada dessa questão da aceitação, da rejeição. Eu fui de verdade curada disso. É maravilhoso o autoconhecimento, que aí você não condena o outro, né? Você abre assim o seu coração, se liberta, é libertador. Já falamos sobre a Busca questão por aprovação. e agora nós vamos falar sobre o fracasso. Isso. Essa era uma crença, eu vou usar a minha própria experiência, né, pra dar um exemplo pra vocês, mas foi uma crença que foi formada na escola, não veio dos meus pais, né? Ali na parte de alfabetização, de leitura, as professoras sempre pediam pra que a gente lesse em voz alta, né? E naqueles primeiros momentos ali eu tive muita dificuldade dessa leitura, às vezes pela timidez, né? Ficava muito nervosa e aí às vezes a gente dá aquela gaguejada e tal, e as crianças, né, não tem limites, então era motivo de chacota, de risada, e aí foi se criada uma crença de fracasso, onde eu achava que os meus colegas eram mais capazes do que eu era burra, que eu era incapaz. E, gente, pasmem aí, né? Mas eu só fui conseguir ler na frente, em público, com tranquilidade e vencer essa dificuldade na faculdade. Meu Deus, eu passei o período escolar, assim, todo com essa dificuldade. E aí, como Maísa trouxe no outro vídeo, né? O que isso interfere? Era só que eu não lia em público? Não. Eu acreditava que eu não era capaz de fazer nada. Então eu fui percebendo isso ao longo da faculdade, que, por exemplo, por eu achar que eu era fracassada e que eu não era capaz, eu tinha uma vaga no estágio, eu não tentava. Você já achava que ia fracassar? Que eu não ia conseguir. Então só de tentar e fracassar, aquilo ia me ferir muito. Então eu não tentava. E isso não era algo consciente, gente. Eu simplesmente não era consciente até eu estudar a respeito, né? Mas eu simplesmente dava várias desculpas, como eu não tenho tempo, já tenho a faculdade, já tenho a casa. Se sabotando, sim, né? Então eu morria de vontade na adolescência, por exemplo, de tocar violino, que você tocava, né? Sim. Eu não entrava na aula de música. Eu nem tentava, porque eu achava que eu não tinha capacidade suficiente, que aquilo era para as pessoas da minha volta, pra mim não. Então quando a gente fala de crenças limitantes, é aí que a gente vê o quanto que isso nos limita e atrapalha a nossa vida. Porque eu penso que se eu não tivesse vencido isso na faculdade, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Porque se mais eu tivesse me chamado, eu já ia ficar assim, gente, eu vou falar disso, eu vou ser capaz de falar a respeito disso. Então foi muito importante eu ter vencido isso no período da faculdade para profissional que eu sou hoje. Nossa, como que Deus foi bom assim, porque Ele te curou, né? Ele usou essa forma pra te curar. Sim. Que lindo. Gente, pra finalizar esse vídeo, foi maravilhoso, edificante. Você precisa buscar, se você conseguir identificar na sua vida essas crenças e outras mais, saiba que existe sim um caminho de cura, a terapia. E eu passei por um processo em 2021, não me esqueçam, além desse tratamento, né? Pode dizer que é um tratamento, né, Lisa? Sim, é um tratamento. A terapia é um tratamento, gente. E eu tive todo esse tratamento e ainda o meu relacionamento com o Senhor também foi assim. Muito. Porque pensem só, se a gente tem a visão dos nossos pais distorcida, a gente tem a visão de Deus como um pai distorcido também. Se eu tive pais punitivos, muito carrascos, eu tenho uma tendência de ver Deus dessa mesma forma. Né? É preciso a gente curar essas nossas feridas. Eu tinha a crença de busca por aprovação também, muito ativada mesmo. E aí eu sentia que eu tinha que fazer as coisas
e sempre tá me moldando pra eu ser aceita por Deus. E não, nós somos aceitos como nós somos, né? Exatamente, eu também tinha essa crença de querer fazer as coisas pra ser aceito também e enxergar Deus dessa forma. Tanto é que quando você tava falando aí, eu me lembrei, né, que muitos pais às vezes fazem isso. Olha, se você não fizer isso, Jesus não vai gostar. E às vezes é uma coisa assim, eles botam Jesus no meio, então a polícia, né? Eu vou chamar a polícia, tá? Ó, Deus não vai gostar disso, não. Sim. Então, a gente vai passando essa informação pra criança. Olha, dá medo, Deus dá medo, tá? Olha, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai me mandar pro inferno. A gente entende que a gente vai ser menos amado por Deus, Isso. né? A cura vem também desse relacionamento com Deus. Gente, sem dúvidas, porque Deus, ele é pai. E essa paternidade dele traz a cura, a real paternidade dos céus. Traz muita cura, porque em Deus nós somos aceitos, nós somos amados. Se você entender de verdade a sua identidade em Deus, você vai ser curado. No meio cristão tem muito disso, né? Ah, terapia, não, assim... Nossa, eu já escutei tanta coisa, gente, que você tá com depressão, é falta de ler a Bíblia, ansiedade, vai ler a Bíblia. Sim. E é claro, né, que o nosso relacionamento com Deus, isso é comprovado, tá, cientificamente, a nossa espiritualidade, eu ter uma razão para viver, eu ter uma espiritualidade ativa, interfere no nosso emocional. Da mesma forma que o nosso físico, cuidar da nossa alimentação, fazer exercício, vai interferir no meu emocional, né? Sim. Então, a gente precisa cuidar de todas as áreas por igual, porque quando a gente, sei lá, tá com um câncer, com algum problema muito sério em algum órgão do nosso corpo, a gente procura ajuda de profissionais. O nosso cérebro é um órgão, gente, e ele precisa de cuidado. E lá em Provérbios vai dizer sobre guardar o coração, porque dele procede, olha, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, quando falamos de coração, estamos falando de sentimentos, desejos e vontades. Gente, imagina tudo isso borbulhando na sua cabeça. A maior guerra que nós temos hoje em dia é a guerra na mente. É uma batalha na mente. O inimigo, ele quer tomar nossa mente o tempo todo. Então você precisa guardar o seu coração. E se você está se sentindo exposto nessas áreas, né, de fracasso, dificuldade aí na área do abandono, se sentir totalmente abandonado, que ninguém se importa com você, que você não é amado, você precisa de ajuda. Por favor, não negligencie isso. Busque uma ajuda profissional. Ore ao Senhor, peça Ele para te apresentar um profissional. Já tem lista aqui, porque você atende online, né? Sim. Gente, olha aí, atendimento online. Glória a Deus por isso. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Não pense que vai tudo se resolver assim, ó, sozinho. As pessoas pensam isso, né? Quando é uma doença física, elas procuram ajuda de imediato, mas quando é a mente, vai passar, vai resolver sozinho. O tempo e não resolve. E não é. A gente não precisa esperar com que a gente esteja numa depressão profunda, ou não conseguindo sair de casa, ou paralisada no trabalho de tanta ansiedade para procurar ajuda. Exatamente. Então busque ajuda. Bom, então um beijo pra vocês e nós vamos para mais um vídeo com a nossa convidada super especial. Então, até o próximo vídeo. Vamos falar sobre ansiedade. Se você sofre com isso, aguarde. Já vou atacar essa ansiedade. Próximo vídeo vamos falar sobre ansiedade, como vencer essa luta constante aí, tá bom? Um beijo!